Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Espírito Santo, transforma meu ser, usar minha vida, faz o teu querer. Espírito Santo, eu estou aqui, derrama tua bênção, tua graça sobre mim. Canta a igreja. Espírito Santo, transforma meu ser, usar minha vida, faz o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, derrama tua bênção, tua graça sobre mim. Quero ser só teu, fazer tua vontade, meu Deus. Toma minha vida em tuas mãos, faz a tua obra em mim. Não quero mais ficar assim. Espírito Santo, meu Deus, vem tocar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem tocar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem tocar em mim. Quero ser só teu, fazer tua vontade, meu Deus. Toma minha vida em tuas mãos, faz a tua obra em mim. Não quero mais ficar assim. Espírito Santo, meu Deus, vem tocar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem tocar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem tocar em mim. Cansado do caminho, sedento de ti, um deserto eu cruzei, sem forças fiquei, venho a ti. Lutei como um soldado, às vezes sofri, e na luta ganhei, sem forças fiquei, venho a ti. Submerge-me no rio do teu Espírito, necessito refrescar
meu cego coração sedento de ti. Submerge-me no rio de teu Espírito. Necessito refrescar meu seco coração sedento de ti. Cansado do caminho, sedento de ti. Um deserto cruzei, sem forças fiquei, venho a ti. Lutei como um soldado e às vezes sofri, que na luta ganhei, sem forças fiquei, venho a ti. Submerge-me no rio de teu Espírito. Necessito refrescar o seco coração sedento de ti. Submerge-me no rio de teu Espírito. Necessito refrescar meu seco coração sedento de ti. Submerge-me, oh meu Senhor. Submerge-me, oh meu Senhor. Submerge-me, oh meu Senhor. Submerge-me, oh meu Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor.
Só em ti confiarei, em nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, em nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, em nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Graças a Deus, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos dando início a mais uma meditação na Palavra de Deus. Nós estamos em nossa série de mensagens expositivas, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, e na manhã de hoje nós iremos refletir sobre o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 3, dos versículos 1 ao 11, ou seja, Filipenses, capítulo 3, dos versículos 1 ao 11. O tema dessa mensagem é confiança na graça, confiança na graça. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, e a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Curve a tua cabeça por um instante. Deus maravilhoso, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos
Te bendizemos, ó Deus, pela Tua bondade, pela maneira como o Senhor tem nos guardado e protegido, ó Pai, durante essa pandemia. Deus maravilhoso, pela maneira como o Senhor, ó Pai, continua e sempre continuará cuidando de nós e nos protegendo. Rogamos, ó Deus, para que a Tua bênção, a Tua graça, ó Pai, nos alcance, ó Deus, através da meditação dessa palavra, que o Senhor continue falando profundamente aos nossos corações e que nós possamos estar atentos à Tua voz e à Tua palavra. Se conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Confiança na graça, confiança na graça. O apóstolo Paulo, iniciando aqui no capítulo 3, ele volta a tratar das questões concernentes aos seus irmãos em Cristo que estão na cidade de Filipos. Por isso ele vai dizer, no que refere às outras coisas, às demais coisas, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. É muito importante que nós possamos relembrar que a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses também é conhecida, dentre outras coisas, como a carta da alegria, a carta do regozijo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo muito menciona a questão da alegria. Então, se nós voltarmos desde o início da carta aos Filipenses, nós vamos ver, por exemplo, que no capítulo 1, versículo 18, Paulo diz, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Nós já tratamos sobre essa questão, mas aqui nós queremos enfatizar que ele disse que o avanço, a pregação do Evangelho de Deus era algo que o alegrava. No capítulo 2, no versículo 2, ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Mais uma vez, nós meditamos sobre isso, mas aqui ele fala mais uma vez sobre a alegria que ele tem em ver que o povo de Deus tem uma só mentalidade, uma só cosmovisão. E depois, o apóstolo Paulo, ele vai dizer exatamente na passagem que nos cabe nesta manhã, capítulo 3, versículo 1, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ele vai voltar a repetir a questão da alegria no capítulo 4, quando ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Agora, Filipenses 4, versículo 4, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Ou dependendo da tradução, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. E por fim, ele ainda vai dizer no versículo 10, Filipenses 4, 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Vejam que essa carta, ela trata da alegria. A alegria, o regozijo, o gozo é um dos temas dessa carta. Isso suscita várias aplicações para a minha e para a sua vida. Primeiro, porque nós precisamos ser lembrados que o apóstolo Paulo escreveu essa carta da prisão, muito provavelmente na cidade de Roma. E mesmo ele estando preso, ele encontrava motivos para se sentir alegre, para se regozijar, para ter gozo no Senhor. Ao passo que nós que estamos livres, muitas vezes falamos que estamos tristes e sim, a tristeza pode nos abater, mas o apóstolo Paulo, ele vai falar de uma alegria que independe das circunstâncias da vida, ou seja, Paulo não estava alegre por ter uma casa, Paulo não ficava alegre por ter o que comer, a alegria de Paulo era resultante da união que ele tinha com Cristo Jesus, que lhe concedia essa força. Neemias também vai dizer que é a alegria do Senhor, é a nossa força. Portanto, independente da situação, independente das circunstâncias, lembremos de que o Senhor, Ele é a nossa alegria. E ele então continua dizendo, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês, o que mostra que não há duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, nós não temos nenhum conhecimento disso. O que ele provavelmente se refere, portanto,
é que ele já havia ensinado, ele já havia pregado, ele já havia instruído aquilo que agora ele vai repetir aos filipenses através dessa carta. E ele diz: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Os cães aqui, meus amados irmãos e irmãs, é uma referência aos falsos líderes, aos falsos pastores, aos falsos ensinadores. Talvez o cristão hoje, o cristão odierno, o cristão do presente momento, ele tem uma dificuldade em entender a menção que Paulo faz aos cães, porque hoje os cães são talvez o principal animal de estimação que os homens têm. Muitas casas possuem vários animais de estimação, mas eu ouso dizer que a maioria das casas possui um cachorro, um cão. Mas isso não era a realidade do contexto em que o apóstolo Paulo vivia. Ou seja, o mundo greco-romano, entre então a civilização dos gregos e os romanos, os cães eram animais desprezíveis. Hoje, os animais que dormem dentro das nossas casas, os animais que muitas vezes dormem na cama dos seus donos e que muitas vezes até mesmo comem dos mesmos alimentos que os seus donos, mas essa não era a realidade naquela época. Cães eram tidos como animais desprezíveis pelos gregos e pelos romanos. E não apenas isso, o cão também era considerado um animal impuro para os judeus. Logo, fazer menção a um cachorro era algo horrível, era algo feio. Diferente de hoje, que o cachorro é tido como um animal belo, um animal do qual é o principal amigo do homem e da mulher, isso não acontecia no passado. Os cães, eles eram animais que em muitos momentos eles não eram domesticados e eles precisavam comer de tudo. Então eles estavam revirando lixos, eles comiam carne podre, coisas podres, eles eram tidos como animais imundos e é por isso que o apóstolo Paulo fala: cuidado com os cães. É importante lembrar também que os judeus chamavam os gentios, ou seja, toda e qualquer pessoa que não fosse pertencente ao povo de Israel, os judeus costumavam chamar de uma maneira feia, de uma maneira para xingar: aqueles são cães. Então Paulo faz o uso, cuidado com os cães, dizendo: os cães são os falsos ensinadores. E quem são esses falsos ensinadores, pastores ou líderes religiosos? São esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Por que ele fala sobre essa falsa circuncisão? Porque esses cães, a quem ele atribui aqui, são os líderes, aqueles que são judaizantes. A Igreja de Cristo, logo no início, ela percebeu, através do ensino de Cristo, que obedecer às leis mosaicas, no que refere ao povo judeu, que isso não era uma obrigação para o povo gentil e que isso também não era um requisito para a salvação, pois a salvação ela vem somente através da graça de Deus por meio da fé, que é um dom de Deus. E, portanto, o apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas que tentam impor aos não-judeus que eles devem circuncidar a carne, que isso é um erro, que isso é algo errado. Ele faz uma menção aqui no original sobre a mutilação da carne. A mutilação da carne se refere ao ato da circuncisão, que é literalmente o cortar, o ato da pessoa arrancar uma parte do seu corpo. E ele vai dizer: não é isso que nós precisamos fazer. Aliás, em Colossenses capítulo 2, versículo 11, Colossenses 2:11, tratando sobre a circuncisão, o apóstolo Paulo lhe diz: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E ele vai dizer: portanto, a referência que o apóstolo
que o apóstolo Paulo faz é que a salvação não vem através do seguir, do obedecer a essas leis judaicas dadas ao povo judeu. E então ele prossegue agora o seu ensinamento e ele vai usar o seu próprio exemplo, porque o que é que um judaizante faz? O judaizante é aquele que quer transformar as outras pessoas em um judeu, em uma pessoa que pertence ao povo de Israel. E para isso ele vai começar com um dos primeiros mandamentos, que é a circuncisão, que os homens devem ser circuncidados e que os filhos desses homens devem ser circuncidados, e a orientação é que isso seja feito no 8º dia de vida. Paulo, então, ele vai usar o próprio exemplo, o exemplo da vida dele, para desqualificar esse argumento. E ele começa, portanto, a dizer em Filipenses 3, a partir do versículo 4. Ele vai dizer: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo agora vai apresentar 7 pontos, 7 motivos, 7 razões das quais ele virá a abrir mão, que ele veio abrir mão. Mas ele vai dizer o seguinte: primeiro, circuncidado ao 8º dia de vida. Ele vai dizer: eu mesmo, o judeu vai chegar até você e dizer que você precisa ser circuncidado. Mas veja, os adultos que conhecem a Cristo não serão circuncidados ao 8º dia, mas eu, ao contrário de vocês, fui circuncidado ao 8º dia. Ele diz, pertencente ao povo de Israel. Ele diz, quando esses judaizantes pregam a vocês, a pregação deles é: vocês devem seguir a lei para que vocês possam ser inseridos no povo de Deus. E Paulo vai dizer então, portanto, eu já pertenço a esse povo de Deus. O que eles estão pedindo para que vocês façam, eu já nasci com essa dádiva, porque eu já nasci no povo de Deus. Eu não preciso fazer algo a mais para pertencer ao povo de Deus, porque eu já nasci pertencente ao povo de Deus. E ele prossegue dizendo, eu sou da tribo de Benjamim. E aqui há naturalmente um motivo de orgulho que Paulo está usando, por quê? Porque conforme nós sabemos na história do povo de Israel, no ano 722 a.C., o povo de Israel ele é levado cativo para a Síria, de maneira que 10 tribos são levadas e que das 12 tribos de Israel, apenas 2 tribos permanecem. E essas 2 tribos que nós comumente, como um todo, nós chamamos de o povo judeu ou Judá, era na verdade 2 tribos, Judá e Benjamim. O povo remanescente de Deus é o povo de Judá e é o povo de Benjamim, ao passo que todos os outros israelitas, sendo eles pertencentes às outras 10 tribos, eles não conseguiam, em termos de genealogia, conseguir comprovar de que tribo que vieram, de que região vieram, mas ele poderia fazer isso e ele diz, eu pertenço a essa tribo, a tribo de Benjamim. A tribo que ficou ao lado de Judá, a tribo em cuja região ficava a cidade de Deus, o templo de Deus. Eu faço parte disso, veja que eu tenho motivos para me gloriar na carne pelo fato de eu ter nascido dentre esse povo. E ele prossegue então apresentando agora o 4º argumento, verdadeiro hebreu. Ele quer dizer, eu sou um hebreu puro, eu nasci hebreu dos hebreus. Em se tratando ao povo de Israel, eu faço parte da elite desse povo. E ele continua ainda dizendo, quanto ao zelo perseguidor da igreja, ou melhor, o 5º ponto, quanto à lei fariseu. E aqui ele faz menção ao fariseu. Fariseu hoje ele é entendido como uma pessoa falsa, como uma pessoa que não deve ser ouvida. Mas na época que Paulo vivia, os fariseus eram tidos, eles eram às vezes até mesmo idolatrados como o melhor tipo de
de pessoa que poderia haver. O fariseu era aquele que buscava seguir a Deus nas minúcias, nos pormenores. Portanto, ser chamado de fariseu dentre o povo de Israel naquela época era um elogio. O grupo dos fariseus era tido como aquele grupo que mais perto chegava ou se assemelhava de seguir e obedecer aos mandamentos de Deus. Não o entendimento que nós temos hoje. Veja, há uma diferença. Ele diz, eu tenho motivo para me orgulhar. E depois ele vai dizer o 6º ponto, quanto ao zelo perseguidor da igreja. E por fim ele vai dizer o 7º e último ponto, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele diz, naquilo que se refere a seguir, a obedecer à lei de Deus, dentro do ponto de vista judaico, eu era irrepreensível, era isso. Agora ele vai, depois que ele apresentou, veja que eu tenho todos os argumentos, mais do que qualquer pessoa, para me gloriar em ser judeu, para me gloriar em ser benjamita, para me gloriar em ser um verdadeiro israelita. Mas agora acompanhe o meu raciocínio. Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, todos esses 7 pontos que ele resumiu, o que isso apresentavam, que era lucro para mim, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo então diz, tudo isso que eu apresentei para vocês, isso não vale nada, isso é perda, isso é esterco diante daquilo que eu passei a ganhar no momento em que Jesus Cristo me salvou, no momento em que Jesus Cristo me transformou em uma nova pessoa, no momento em que Jesus Cristo fez com que eu nascesse uma nova pessoa, no momento em que Jesus Cristo me transformou em uma nova criatura. Ele disse, ser judeu sem conhecer Jesus não adianta nada, ser fariseu sem Jesus não adianta nada, ser hebreus dos hebreus sem Jesus de nada adianta, seja lá qual for os títulos que eu e você possamos ter, seja lá qual for os adjetivos que muitas vezes nós gostamos de apresentar acerca de nós mesmos, ele diz, tudo isso que você tem, tudo isso que você pode ter, tudo isso que você apresenta sem Jesus Cristo, de nada vale, de nada adianta. Afinal, a Bíblia já dizia nos evangelhos, dizendo de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, de que adianta ter títulos, de que adianta ser reverenciado, de que adianta ser admirado, de que adianta ter inúmeros e muitíssimos seguidores, se você não for participante da graça de Deus, se o Senhor Jesus não for o seu único Senhor e Salvador, se você não nasceu de novo. Paulo, então, toda essa sessão é uma lembrança daquilo que ele já havia pregado aos filipenses para dizer, a salvação se dá através da graça de Deus, que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Não se glorie na sua carne, não se glorie no fato de você possuir algum tipo de inteligência, não se glorie no seu corpo, não se glorie na sua força física, não se glorie no seu conhecimento intelectual, não se glorie na quantidade dos seus amigos, não se glorie na cidadania que você tem, seja lá qual for a coisa, o argumento que você tem orgulho, isso sem Deus de nada vale. O importante é ser nascido de novo. Todas as demais coisas sem Cristo são perdas. Todas as outras coisas sem Cristo são esterco. Ele diz, eu não quero que vocês
percam isso de mente. E talvez aqui haja um sentimento da parte dos filipenses de querer ser parte do judaísmo. E isso, meus amados irmãos e irmãs, porque na época em que aquelas pessoas viviam no Império Romano, o judaísmo era considerado uma religião lícita, ou seja, o judaísmo, ele era uma religião do qual os seus seguidores poderiam cultuar sem que eles fossem impedidos. O cristianismo, no início do cristianismo, o cristianismo era entendido apenas como uma variação do judaísmo. E no princípio ele era tido, então, portanto, como uma variação do judaísmo, que era uma religião lícita, também como uma religião lícita. Para muitos, assim como viam os fariseus, os saduceus, os essênios, o cristianismo era apenas mais um desses segmentos, mas que pertencia no geral ao judaísmo. Conforme as pessoas vão tendo entendimento de que o cristianismo não é judaísmo, o cristianismo tem bases, o cristianismo tem uma herança do judaísmo, mas ele é diferente. Então, em se tratando de uma nova religião, essa religião era ilícita e talvez eles estavam sendo seduzidos a querer participar de uma religião que também fosse lícita. Mas eles não tinham isso, mas Paulo falou, continuem firmes, alegrem-se, não desistam, continuem lembrando que não há motivos para mim, para você e para ninguém se gloriar na carne. O único motivo pelo qual nós podemos nos gloriar é em Cristo Jesus. Afinal, meus amados irmãos, a salvação se dá pela graça de Deus. Diz assim o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, ou não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ainda em se tratando sobre a supremacia da graça de Deus, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo em Tito, capítulo 3, dos versículos 3 ao 7, ele diz assim: Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nada é melhor, nada é mais importante do que conhecer a Jesus Cristo e ser por Jesus Cristo conhecido, conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele, ter comunhão com Cristo, ter relacionamento com Cristo. E quando eu e você de fato experimentamos esse conhecer de Jesus Cristo, o profeta Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Senhor Jesus. É esse conhecimento de Deus, a partir do momento que passamos a gozar de um relacionamento com Ele, a andar com Ele, a falar com Ele, a ser alimentado por Ele, ser educado por Ele, ser corrigido por Ele, ser transformado diariamente por Ele. É nesse momento que nós vemos que tudo aquilo que nós tínhamos era simplesmente esterco. O que vale e o que permanece é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso conhecimento com Deus, é a nossa intimidade com Deus, e é para isso que o apóstolo Paulo, ele apela: tenham um relacionamento com Cristo, aprofundem a vossa amizade com Cristo Jesus, estejam com Ele, não se preocupe com a sua carne.
Não se preocupe com os seus títulos, não se preocupe com aquilo que você possa achar que te faça grande, porque, de fato, a grandeza existe única e exclusivamente em Cristo Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor Deus possa nos abençoar, que eu e você, portanto, imitemos o comportamento de Jesus e que possamos nos esvaziar dessas prerrogativas, que possamos dar toda a glória a Deus em tudo que nós fazemos e que possamos viver da maneira que o Senhor espera que eu e que você vivamos, lembrando que a salvação de Deus vem através da graça e isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoadíssima na presença de Deus. Esse é a nossa oração e o nosso desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.